O governo do estado tenta conter o aumento dos roubos de carros no Rio. Você vê as imagens que a gente traz todos os dias com as situações. Ontem Piedade, também Pilares. Pois é, em números essa história fica ainda muito maior. Em média são quase 200 veículos levados por dia. Jackson Silva, um índice absurdo. Essa imagem de ontem de Piedade. E é claro que a gente sabe também que existe uma motivação por esse aumento nesse tipo de roubo. Boa tarde para você. Olá, Isabelle Benito, boa tarde a todos. Isabelle, pela manhã eu conversei com algumas pessoas que falaram sobre o medo de sair de casa dirigindo. Agora, algo que me chamou muita atenção. A maioria falou que Isabelle está com problemas psicológicos por causa dessa violência. Nós vamos falar daqui a pouquinho com o secretário de Segurança Pública, o Vitor Santos, para dar uma resposta sobre o que está acontecendo no Rio de Janeiro. É contigo, Isabelle Benito. Reportagem de Jackson Silva, Rodolfo. A gente sai para trabalhar, não sabe se volta, família fica... É muito complicado. Só pedindo a Deus, só Ele mesmo que pode proteger a gente, mais ninguém. O psicológico da gente fica meio ruim, né? Depois, né, disso tudo, na hora ali vem aquela reação, aí depois o psicológico da gente como é que fica? A preocupação dos cariocas não é por acaso. Os assaltos viraram rotina e acontecem em diferentes pontos do Rio de Janeiro. Nesta segunda-feira, a cena aconteceu no Flamengo, na zona sul do Rio. Uma gangue de moto se antecipou e parou na rua. Quando o carro passou, um homem armado anunciou o assalto. Os bandidos cercaram o veículo e roubaram as pessoas. A ação demorou e causou muito desespero nas vítimas. Esse homem é obrigado a sair do veículo e é revistado. No último final de semana, vários roubos atormentaram os moradores do Rio. Em todos eles, era possível ver cenas violentas. Em Nilópolis, na Baixada Fluminense, um ex-jogador teve o carro roubado quando chegava em casa. Os criminosos pegaram os pertences e a vítima teve que tirar as calças. Na Piedade, zona norte da cidade, a família precisou negociar para que uma idosa não fosse levada junto com o automóvel. No Engenho de Dentro, também na zona norte da cidade, um homem foi abordado por um bandido. Os outros comparsas chegaram em seguida. Nesse momento, policiais militares chegaram. Houve troca de tiros. Na perseguição, o carro roubado capotou. Um bandido foi preso e um menor de idade detido. Armas foram apreendidas. Os assaltos acontecem principalmente em vias expressas da cidade. Isso porque a maioria dá acesso a comunidades que servem como rota de fuga. Aqui, por exemplo, estamos bem pertinho do Complexo da Maré, na zona norte do Rio. Para estancar a ação criminosa, a Polícia Civil criou em 2024 a Operação Torniquete. Os policiais civis, em ação conjunta com policiais militares, estão em pontos estratégicos. Nos últimos dias foram registrados 827 roubos de veículos em todo o estado. São 206 veículos roubados por dia. No ano passado, a média foi de 90 roubos de carros, segundo o Instituto de Segurança Pública. A polícia já identificou que o roubo de veículos virou um grande negócio. Se a gente olhar a curva de roubo de carro e de recuperação, ela é quase idêntica. Ou seja, os carros são roubados e recuperados logo em seguida. O criminoso já entende que essas cooperativas de seguradoras, que não são seguradoras na realidade, né? O que elas fazem? Tem lá o número de telefone, normalmente nos vidros, o criminoso rouba, faz um contato, negocia e entrega. O secretário de Segurança Pública falou até de uma tabela de preços para os roubos de carros. Até R$3 mil uma moto, até R$5 mil um sedã e até R$30 mil um SUV. Ou seja, se você rouba 10 SUVs num dia, R$300 mil. Quanto de droga o traficante teria que vender para faturar R$300 mil? É isso que a gente estava falando. Falei hoje no meu programa de rádio, a abertura foi justamente sobre isso. E mais do que isso, né, minha gente?
E diante de tudo isso, o medo da população, lógico, que você trabalha, todos nós trabalhamos, Jackson trabalha, está ao vivo com o secretário que trabalha também, sabe o que é comprar o seu bem e perder. Mas o pior de tudo isso, que é o tipo de crime que mais dá medo, que é o contato direto com o vagabundo. Esse vagabundo que, além da criminalidade, é violento e atira, como a gente já mostrou várias vezes. Boa tarde, Jackson. Boa tarde, secretário. Oi, Isabelle Benito. Boa tarde mais uma vez. Isabelle, o que mais me preocupou quando eu falei com as pessoas foi sobre o problema psicológico, né? Que a maioria falou, tá sendo roubado, não tem hora mais para acontecer os assaltos. Então, muita gente está com medo de sair de casa dirigindo. Vem cá, secretário, por gentileza. É ao vivo assim mesmo. Pode vir aqui pra gente, por favor. Então, secretário, a gente falou com muita gente hoje pela manhã sobre a violência, roubo de carros, de cargas também. E o que mais me preocupou é quando as pessoas falaram sobre o medo de sair de casa com carros, porque os assaltos acontecem diariamente e não tem hora para acontecer. Então, algumas pessoas falaram sobre problemas psicológicos. Não vou sair com carro mais, que estão assaltando, e agora como é que eu faço? Mas falamos ao vivo aqui na SBT Rio que o senhor tem uma resposta, né? Como secretário de Segurança Pública, vamos informar para quem está assistindo ao SBT Rio que já é uma resposta, porque esse roubo de carros e cargas já tem uma ação para coibir esse tipo de ação criminosa, né? Boa tarde, Jackson, boa tarde a todos. A gente tem que primeiro contextualizar, né? O ano de 2017 foi o ano que historicamente teve o maior número de roubo de veículos no Rio de Janeiro, né? Uma média de 149 veículos roubados por dia no Rio de Janeiro. Só que a realidade de 2017 era outra, né? A gente não tinha... Hoje tem câmeras em tudo que é lugar, as pessoas têm celular, então as informações difundem com muito mais facilidade. E tem que ser difundida, as pessoas precisam mostrar o que está acontecendo no Rio de Janeiro e cobrar das autoridades. Mas só para contextualizar, que o roubo de carro já foi muito pior, tá? No ano passado, a média de veículos roubados foi de 85. No mês de janeiro desse ano, o mês inteiro, a média também foi de 85 veículos roubados por dia. O que aconteceu de diferente? Foi que do dia 30 de janeiro ao dia 2 de fevereiro, houve uma ação coordenada pelo Comando Vermelho para atacar as pessoas na rua e principalmente esses tipos de crimes contra o patrimônio. Roubo de veículos, roubo de carga. O roubo de veículo é o que afeta mais a população, porque as pessoas precisam se deslocar para o trabalho, do trabalho para casa, para o seu momento de lazer e ficam realmente preocupadas com a sua segurança. Esse é o objetivo do Comando Vermelho, trazer pânico para o Rio de Janeiro, levar as pessoas, levar medo a elas e afrontar a política de segurança pública do Rio de Janeiro. Por que isso? Porque nós estamos no caminho certo, né? No ano passado, nós tivemos, em média, 3,44 operações por dia. Se comparado ao período anterior, era de 1,5 operações por dia, ou seja, nós aumentamos o número de operações. 738 fuzis apreendidos no ano passado. Só em janeiro desse ano foram 84 fuzis apreendidos. Ou seja, janeiro representa 15%, até quase 15%, de todos os fuzis apreendidos no ano passado. E o fuzil hoje, para essas organizações criminosas, é o símbolo, é a ferramenta de domínio territorial. Isabelle Benito. Secretário, boa tarde, mais uma vez, obrigada. Aqui, hoje eu dei minha opinião, e aí é um debate mesmo. Eu fico pensando e analisando, e tentando, vendo até, né, fora, vendo entrevistas de vocês, entrevistas de pessoas que têm várias opiniões. E assim, uma coisa muito coerente em relação a esse aumento. E a gente tem a Torniquete aí, que é uma operação que não para. A gente está acostumado a dar operações com resultados, não, ela não para. É que eu acho que tem um mapeamento também feito por vocês e que é nítido que a gente tem o roubo de veículos, vai ter sempre aquele que rouba para desmanche, para isso e aquilo. Vai ter aquele que é o roubo, que é o bonde para trocar, porque a polícia monitora, o cara já sabe, o cara tem que trocar de veículo. Mas principalmente eu acho que a polícia entendeu, e as duas polícias, principalmente pelo que eu estou vendo agora, trabalhando em cima disso, seja com o torniquete e tudo mais, na sua entrevista, o traficante vai querer mais. A gente fala tráfico de drogas, mas não é à toa que começou o gerente do roubo. Porque a guerra travada entre as duas facções, que é vagabundo com vagabundo, custa caro. E as pessoas têm que entender isso. Tanto é nos últimos fatos, eu vou traçar aqui. Esse roubo aumenta também com o objetivo de fazer dinheiro para alimentar os vagabundos a disputar território, que eles vão fazer a população de refém, que fatura mais do que também o tráfico de drogas, como o senhor disse,
querem um exemplo claro? Vocês dão o bote lá no Comando Vermelho, né? Onde eles bancam 12 horas com as polícias porque foram pegos, o bando estava lá dentro da localidade. Aí, em seguida, ao 3º Comando Puro, a Polícia Federal vem e faz. Custou muito caro aqueles 11 fuzis que iam chegar para o Comando Vermelho, porque a polícia desarticulou 84 fuzis retirados, eles têm que repor logo, porque eles disputam o território contra os vagabundos fortemente armados. Então também tem uma realidade de que esses roubos são os que alimentam essa guerra insana de facção com facção para a exploração de uma população. Tá errada essa minha leitura? Isabelle, boa tarde. É exatamente isso. A sua leitura está perfeita. E a gente tem que imaginar que num passado recente, né, em 2022 e 2023, o Comando Vermelho expandiu muito a sua área territorial, principalmente Jacarepaguá e a parte de Vargens, né? E sabe quantas áreas o Comando Vermelho ocupou e dominou no ano de 2024? Zero, nenhuma. No ano de 2024, nenhuma facção conseguiu retomar ou tomar território no Rio de Janeiro. Isso é um baque muito grande para eles, porque território hoje é sinônimo de receita. Hoje o roubo de veículos, não só a questão, né, como você falou, da transporte para atacar outra comunidade, desmanche, clonagem, mas hoje também tem um outro mercado de roubo de veículo, que é o pagamento de resgate. Hoje você tem o pagamento de até R$3.000 por uma moto, até R$5.000 um sedã e até R$30.000 um SUV. Imagina 10 SUVs roubados num dia, você tem R$300.000. Quanto de droga esse traficante teria que vender para faturar R$300.000? E quanto de investimento? Né? Então, tudo isso é uma realidade. A gente vem baixando o número de roubo de veículos, de carga também, significativamente. A gente teve um aumento, um ápice do ano passado, que foi outubro. Em novembro começou a baixar, dezembro também. Dezembro ainda tivemos um aumento de roubo de carga, obviamente por conta do Natal, porque todas as lojas, supermercados, tem aquela questão do abastecimento, então você tem um volume maior de transportadoras transitando pelo estado, né? Mas já conseguimos baixar bastante em janeiro. O que a gente tem que entender é que esse momento excepcional que nós vivemos do dia 30 ao dia 2 é uma retaliação por conta do Comando Vermelho em razão das ações que nós estamos praticando. Principalmente porque as polícias estão muito bem integradas. Hoje a Polícia Civil e a Polícia Militar estão atuando efetivamente de forma integrada e coordenada. A Polícia Civil já entendeu que o negócio do crime tem que ser atacado, ou seja, o braço financeiro dele tem que ser atacado, tanto que há 3 semanas atrás houve uma operação, 13 investigados, né, conseguiram movimentar 21,5 milhões de reais. Uma operação que fizemos agora com a Secretaria de Segurança Pública do Espírito Santo, uma investigação do TCP, quer dizer, outra facção, só de internet, de novembro até janeiro, movimentou 43 milhões, ou seja, tudo isso é receita. E essas receitas elas só são viáveis pela dominação do território, porque essas populações que moram nessas localidades são subjugadas pelo crime, sendo obrigadas a contratar esse tipo de serviço, como é o caso da internet. No final das contas, eles disputam território pela densidade demográfica, para fazer refém o morador da favela. Essa é a realidade, as pessoas não veem. Não é vender drogas, é claro que a gente vai continuar falando tráfico, isso e aquilo, mas é para exploração e domínio de tudo isso que você pode imaginar, que a gente chamava de milícia, que é isso que está sendo, por isso que eles travam guerra para se disputar e se matar por território. É justamente para a exploração do povo pobre, que sofre nesse tiroteio, que sofre nessa guerra insana, que sofre com tudo isso e o reflexo direto. Até esqueci, vou agradecer, secretário, mas também esqueci de uma outra coisa que combina com isso que a gente conversou aqui, que é que teve o caminhão cegonha, gente, que estava com um monte de veículos sendo levado para São Paulo, porque se rodasse aqui, a polícia ia pegar. Então, os caras para fazer dinheiro e estavam levando para São Paulo. E aí, quando falam de inteligência, é isso. A inteligência é a informação que dá o bote. Vai dar o bote com o bandido, o risco há de tiroteio iminente. Não vai ser o risco de cumprimentar, me devolve o que você pegou da população. Secretário, obrigada pelas informações ao vivo. Jackson Silva quer dar uma última informação, por favor? Isabela, sobre as ações de hoje, a gente verificou que em vários pontos, né, tem policiais civis, mas também teve uma operação da Polícia Militar na Baixada Fluminense, né? É isso, ó. Desde ontem às 18 horas, né, foi restartada a Operação Toniquete, né, que ela visa exatamente reprimir esse tipo de crime contra o patrimônio.
Então começou às 18 horas, não tem dia para acabar, né? E paralelamente a isso, existe uma ação que nós estamos na fase de conclusão, que é a Operação Impacto, que vai ser realizada pela Polícia Militar. Ela visa exatamente atingir esses pontos de mancha criminal, onde essa atuação dessas organizações criminosas tem um poder maior. Então nós temos algumas regiões que merecem uma atenção especial e é isso que nós vamos fazer. A segurança pública do Rio de Janeiro não vai se curvar a qualquer ação, né, criminosa por parte de qualquer facção. O Rio de Janeiro não vai ficar de joelhos por conta de uma ameaça de uma organização criminosa. Nós vamos realizar a operação, não vai haver local no Rio de Janeiro onde a segurança pública não vai estar presente. Secretário, muito obrigado pela sua participação. Isabelle Benito, eu volto com você. Obrigada, secretário. Obrigada, Jackson Silva. Tá aí, então, a informação importante, os números, né, que a gente estava falando.